se render aos teus pés em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saudar os irmãos. Amém. É um momento maravilhoso de alegria estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Não sou pregador, é a primeira vez que eu Eita, agora. Glória a Deus. E eu vi, o irmão Romualdo falou para mim pregar, e a Bíblia diz que os covardes não do céu. Eita, agora. Esses dias as irmãs já me convidaram para fazer uma palavra, e eu disse, não está na hora ainda. Mas a Bíblia diz que tudo que vem nas nossas mãos, nós temos que fazer. Conforme a nossa esforço, e Deus tem dado graça e o seu povo. Mas eu achei, irmãos, que eram outras pessoas. E eu cheguei aqui e só vi pastor. Só vi pastor. Nosso pastor querido que aqui está, Deus, estou congregando essa igreja e se sentindo abençoado. Uma igreja abençoada, me abraçou mesmo. Eu sou pastor também, irmão Levi, eu tenho que ver o pastor também, o João. Meu irmão, é bênção de Deus. E eu trouxe uma palavra para todas as pessoas. Eu queria que tivesse aqui. Era bem forte. Reginaldo? E é aquele homem que cuida do dia. Eu queria os dois hoje, porque eu tenho uma experiência, uma palavra sobre a vida deles que eles passaram. Então, mas, se Deus trouxe esse, é para a igreja. Amém. Vou falar aqui no seu coração. Glória a Deus. Então, aleluia. É tudo para ouvir a glória de Deus. Eu escolhi um versículo, aleluia. Olha, esse nome é uma palavra sobre que nós não podemos perder a confiança e levar a palavra. E não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a gente não prega a palavra, uma vez deixa de ganhar uma alma, uma vez de vergonha, de timidez. A irmã falou agora aqui, ó. E tem gente que tem vergonha. Tá? Eu sou assim sempre. Do jeito que eu estou aqui com os irmãos, aonde estiver, eu sou aquele da vida, não adianta. Eu sou caipira e vou ficar caipira toda a vida. Então, nós, os nossos dons, nós temos 17 irmãos, e todos eles, os irmãos semi-novos, todos eles novos, Senhor, toca o acordeon. Então, se o irmão um dia ir na casa dos meus irmãos, aonde o irmão chegar, tem os louvores. Então, nós temos uma família de cada igreja tem um levita. Então, eu sempre digo, irmão, o meu dom é o louvor, cantabilidade, fazer a obra do Senhor. Tem 10 horas, né? Quando eu fui chamado, irmão, para Jesus, eu via cada louvor. Eu saía da Tupi, nas quarta-feiras sempre tinha o ar livre. E eu saía da Tupi só adiantava e já ficava esperando aonde tinha o culto. Para mim, um culto. Daí a pouco surgia um culto, eu pegaria esse aqui. Ia lá e eu ouvia a palavra, mas era naquele igual Pedro. Ficava meio lá por trás para ninguém vir falar comigo, escondido. E até que um dia eu aceitei Jesus através do louvor 15. Então, sempre eu digo, aleluia, o louvor da arte cristã é o louvor mais abençoado que existe. Eu penso comigo. Ele fala com a gente quantas almas aceitou Jesus através do louvor da arte cristã. Hoje, aonde canta o louvor, as pessoas querem louvar Jesus. E é um louvor que a igreja logo
toda, não é sozinho. Então toda a igreja nova. E é uma bênção, como o pastor estava falando antes. Até de fazer um louvor no fim do culto. E é bênção. Isso a gente vem para casa com aquele louvor abençoado que a gente tem. E eu queria falar um pouquinho da estrutura original do irmão, que eu tive essa experiência. Eu sou pai, eu sou filho que andou nesses caminhos. Eu conheci o irmão lá na igreja lá, e ele estava lá. E ele falando que era essa palavra, eu estava falando para eles, que Jesus disse que os tímidos não estava falando ali. Pessoas talvez têm vergonha de testemunhar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que testemunhar o nome de Jesus. Aonde nós estivermos, nós tivermos uma oportunidade, vamos falar de Jesus. Não podemos. Aleluia. Eu quero ler para os irmãos aqui, que é Lucas, o capítulo. Aleluia. Lucas, o capítulo 11, no versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: não devemos temer ao homem. Esta palavra eu senti no meu coração de já me aconteceu, e eu sei que já aconteceu comigo, com os irmãos, e já aconteceu esta palavra. Diz assim essa palavra: e digo vós, amigo meu, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. 11:4. 11:4. Lucas. Está diferente? Ah, não. 12:4, não. 12 aqui. Desculpa. 12:4. 12:4. Uma palavra mais para evangelista, né? Mas eu vi essa palavra, eu tinha certeza que os nossos irmãos estavam aqui. Então é uma palavra de ânimo, de despertamento, que a pessoa tem, que as almas perdidas, elas estão lá fora. É difícil uma alma perdida vir para a igreja. Elas estão lá fora. E se nós não ir lá fora resgatar essas almas, é difícil. Mas, se tu tem a sabedoria de Deus, que Deus dá para a gente, Jesus disse todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele tem para nós. Aleluia. Diz assim a palavra: e digo vós, amigo meu, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aleluia. Louvado seja Deus. Não se vede 5 passarinhos ou 2 em dia, e nenhum deles estará esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todo contado. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Eu digo vós que todo aquele que me confessar diante do homem, também o Filho de Deus confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante do homem, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe é perdoado. Mas os que blasfemam contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vós conduzir às sinagogas, aos magistrados, que contêm os pensados, não estejais solicitando de como ou que a vez de responder, nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora vós ensinará o Espírito Santo o que vós contém a palavra. Glória a Deus. Então aqui eu estava falando do irmão Deus, que
atemorizado. Quando ser chamado, às vezes, o pastor pega a surpresa. O irmão Davi, o irmão Wilson vai dar uma palavra. E eu ficar tremendo. Não precisamos. Se nós estivermos cá, Cristo, abre a tua boca, Jesus disse. Abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Então, fala o que o Senhor colocar no teu coração. Igual hoje. Eu não tenho, dizer assim, não tenho capacidade, não tenho estudo, eu estudo bem, mas já aprendi quase com a Bíblia. Né? Aleluia. Mas, que o Deus colocar no meu coração, eu preciso fazer. Então, quero dizer para os irmãos que o temor a Deus, a Bíblia diz, que é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Nós temer o Senhor, confiar nele, você o sabe. Então, por isso que eu digo, o temor a Deus é não querer pecar. Né? Que Deus é amor, Ele é a paz, Ele é a felicidade, Ele é a alegria, Ele é a alegria, Ele é a salvação. Mas nós temos que temer ao Senhor para não errar. Nós temos um alvo, esse alvo é Jesus Cristo, né? Então nós não podemos errar. Jesus diz: errais, mas não errais. Então nós temos que andar em sinceridade, em temor, e fazer a vontade do Senhor. Eu vi muitas pessoas, irmãos, que às vezes, por ser meu amigo, eu não sei comigo. Um doutor na minha firma onde eu trabalhava, na vez, e ele era o meu, assim, o enfermeiro. E eu gostava de muito conversar com ele, ele era muito 100% bom, né? Não era crente. E daí eu ia lá sempre conversar com ele, e ele começava a se abrir com a gente sem eu falar nada, né? Sério, eu trabalho aqui, mas eu não preciso disso aqui, eu estou aqui só para... E eu canso de ficar em casa, porque eu tenho que fazer, eu tenho riqueza, eu não estou falando. E eu fui, cada dia parece que ia me enchendo aquela palavra. Eu queria que ele falasse assim: eu tenho porque foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu. E ele não falava, ele só se garganteava. Era quase igual aquele que tinha sua fazenda e ele disse: para quem será? Louco. Pobre, coitado. Louco, né? Louco. E assim ele foi falando. E eu fui me enchendo. E eu queria que ele dissesse: eu tenho porque Jesus que me deu. E a palavra vinha na minha cabeça de eu falar para ele. E eu disse: não. Mas se eu falar, não sabe, o pastor sabe, tem pessoas que se ofendem pela palavra. Olha, quer ser meu amigo? Já aconteceu comigo. Eu queria falar do Evangelho. Quer ser meu amigo? Não fala de Deus. Mas tu não crê em Deus? Creio, mas não gosto que fala de Deus. A Bíblia diz que não adianta nós jogar a palavra dos cachorrinhos. As pérolas. Aos cachorros. Então eu digo, vou ficar calado. Mas fiquei com aquela angústia de falar para ele e eu não falei. E eu vim para casa e não consegui dormir o mês inteiro. Eu tive a oportunidade de falar, de olha, tem que saber que tudo que eu tenho foi Deus que te deu. Porque tem pessoas que dizem assim: não foi Deus coisa nenhuma, eu trabalhei, eu que fiz isso, e sabe aquelas palavras assim, né? Daí eu não consegui dormir e fiquei aquele pensamento na cabeça. Aleluia! Cuide! Glória a Deus. Que a palavra de Deus é fiel e Ele deixou nós para falar, para ir te pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós só não vamos pela segunda guarda, né? E a Bíblia diz que os covardes não entram, nós temos que fazer a obra de Deus. Aleluia! Então, irmãos, passou sábado, na sexta-feira, isso aí foi na sexta-feira. Passou sábado, quando chegou domingo, aquele enfermeiro foi morto. Ele morreu. Ele tinha aquela doença, não sei se é tiriça, amarelão preto. Ele foi, faleceu. Quando eu cheguei na firma, na segunda,
olha, Davi, sabe que aquele irmão morreu, o nosso enfermeiro? Não, foi uma cacetada, mesma coisa que dá uma paulada em mim. Por que eu não falei de Jesus para ele? Vendo, irmão? Uma oportunidade que Deus deu para mim e eu perdi. A Bíblia diz que se nós saber falar o que é verdade e não falar, nós pecamos. Aquele que sabe fazer a obra e não faz, peca, né, irmão? Aleluia. E eu perdi essa oportunidade. Então, a palavra de hoje eu ia falar mais é sobre essas coisas de sofrimento, de droga, sabe, irmão? E eu sabia que os irmãos tinham esse problema, então, uma injeção de ânimos para eles entender que eles são chamados de Deus, que eles são úteis para a obra de Deus, né, irmãos? Mas como hoje nós estamos cheios de pastor, até porque, olha, tem tremendo. Hoje mesmo foi a prova. Agora os pastores, tudo aqui. E eu digo que agora eu vou falar para eles, vou pregar para eles. Não é eu, é Jesus. Aleluia. É Deus que vai falar com vocês. Eu não tenho nada. Se não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus, é Deus que nos guia, nos ensina. Né? Aleluia. Sinal que a primeira pregação vai ser marcada por resto da vida. Glória de Deus. É verdade. Agora. Tem, mas quem foi ungido lá foi quem foi ungido da vizinha. Eu sempre fui no modo de dizer, não, vamos pregar, não. Deixa os irmãos pregar. O meu dom não é esse, irmão. A Bíblia diz que Jesus escolheu uns para os louvores, outros para pregar, outros para levar a palavra. Imagina se pregasse. Cada irmão. Imagina se pregasse. Então eu penso comigo assim, que cada um tem a sua chamada. Se eu sou chamado para louvor, eu vou louvar, né? Se eu for chamado para pregar, eu já entendi que tem pessoas que ele tem a chamada para pregação. Para pregação, para pregar a palavra de Deus. Aquela pessoa avivada que fala, eu sou assim devagar. Quem lê o versículo fala a noite toda. É, sabedoria de Deus, né, irmãos, que vem lá de cima. Eu sou meio assim, igual o irmão Vieira, o pastor Vieira. Ele ia falar, uma palavra bem macia, devagarzinho assim, e aquela palavra entrava assim no coração da gente, que chegava a queimar. Às vezes a gente não se expressa, mas está queimando. Aquela palavra maravilhosa, né? Tem pessoas que já é ativa, e glorifica, e pula. Tem um hino que diz assim, tem que ter muito cuidado com certas pessoas que hoje aparecem nas igrejas. Só tem a cara de santo, é louco, devorador, com a pele do meio. Quando tem oportunidade, quer pregar, quer cantar e quer fazer um movimento. Daí ele diz assim, isso é idolatria. E pensa que por muito gritar, falar, é fogo de palha. Daí ele diz, isso é fogo de palha. Então, irmãos, hoje tem muitos fogo de palha. Pregadores às vezes. A gente vê assim, a pessoa faz coisa muito, a gente pode vai embora e não sentir nada da presença de Deus. Então, irmão, não é isso que eu estava falando, não é por muito falar que será ouvido, mas é aquela palavra que penetra no coração da gente, né, irmãos? Quando ouve aquela palavra, ela enche o coração. O irmão, eu já vi ele pregar várias vezes, ele tem uma palavra assim, devagar, macia. É assim que eu gosto, eu não gosto muito de sabe, irmão? Mas cada um tem seu jeito. Aleluia. Então eu digo assim, irmãos, que a timidez, às vezes, irmão, impede de nós fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus já disse para nós: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vamos se despertar para a obra de Deus. Nós já fomos criança, já tomemos leitinho, mas agora nós crescemos. Agora é a hora de nós fazer a obra de Deus, né, irmãos? Se nós deixarmos de fazer, quem vai fazer? O pastor? Ele tem os compromissos na igreja, de ministrar. Eu tive uma oportunidade, de dirigir a igreja há 3 anos. Não consegui saber de ninguém, não sei porquê. E eu fiquei. Então, pastor,
era tão difícil. Eu vejo que o pastor passa, eu passei por tudo isso. Passei até mais. Pastor, eu chegava na igreja, eu limpava a igreja, eu passava cera na igreja, de madeira. Eu vim umas 10 vezes quase na igreja quando era Santa Ceia para preparar tudo em ordem, deixar tudo no som. Eu vinha às 4 horas, eu não vinha de noite, irmão. Eu vinha às 4 horas, botava o som tudo em ordem, irmão. Para quando começar o culto, é só adoração a Deus. Eu não gosto de chegar na igreja quando o culto já está cantando. Sabe por quê? Porque eu chego ali, eu chego com o meu instrumento. E os irmãos estão cantando e eu fico ali botando o instrumento e aquele barulho ali, isso me atrapalha. Eu já sou assim. Se eu perdi, que eu não vou chegar para tocar no culto, irmão, então eu deixo os irmãos tocar primeiro, depois eu chego, eu entro e vou no meu lugarzinho, se precisar alguma coisa para mim, né, irmão? Mas eu não gosto de atrapalhar o culto. As coisas de Deus tem que ser em norte. Deus e todas as coisas em ordem. Então eu fazia tudo isso. E chegava no fim, eu não prestava. E eu fazia de tudo para agradar os irmãos. Até que a igreja, com 30 pessoas, ela fechou. Fechou por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. 300 reais. As pessoas mais eram pessoas idosas. Eu não sei se o irmão já teve lá. Lá no baralho. Isso. Teve lá. Esse que eu falei com o pastor, ele também teve lá. No dia que um irmão faleceu, daí ele teve lá e ele fez tudo. Até quando eu vi ele bonitão, assim, grandão, paletó e gravata, eu disse, mas eu vou convidar esse irmão para dar uma palavra. Que é o nome dele? É Reginaldo. Eles são irmão Reginaldo. Não sei o nome dele. Eles são irmão. Irmão é pastor? Não, misericórdia. Eu me assustei. Aparência, nossa, também. Aí eu estava falando assim, irmão, tá de gravatinha. Irmão, quando nós chegar na presença de Deus, nós temos que chegar bonito e decente. Decente, né, irmão? Bonito. Já fala ordem decente. É, isso aí. Então, eu penso assim comigo, eu não estou trazendo uma palavra de um presidente, qualquer um. Estou falando a palavra de Deus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Não é qualquer homem, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso eu tenho temor da palavra de Deus, de fazer as coisas certas. Esse dia não pude vir, deu uma tristeza, acabou. Para mim, não teve fui dormir já cedo, porque hoje podia estiver lá recebendo uma bênção, louvando, mas, então, eu digo, se é para mim fazer a obra relaxada, irmão, sempre conte comigo. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Os irmãos que estão no grupo, eu peço cada dia mais bênção para vocês. Nós possamos louvar na unção, na graça do Senhor Jesus Cristo. Não é um louvor assim para se aparecer, mas um louvor para engrandecer o nome santo de Jesus. Né, irmão? E graças a Deus, os irmãos estão ali conosco, e eu creio que cada dia Deus abençoe que esse grupo prossiga, né, irmão? Nós temos que fazer para a obra gloriosa de Deus, não estamos fazendo para o homem, né, irmão? Mas é para Deus. Por isso que eu digo assim, nós não podemos temer o homem. O homem ele pode matar o porco, ele pode massacrar, mas não pode fazer mais nada. Agora Deus não. Deus ele pode matar o porco e jogar no inferno. Esse nós temos que entender. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Não adianta querer enganar o pastor. Não adianta nós se esconder. Irmão, os olhos do Senhor estão sobre nós, irmão. Não adianta você querer se esconder de Jesus. Tem um hino que diz assim, fugitivo.
Não adianta você se esconder. Os olhos do Senhor estão sobre ele, como ele diz pensar. É muito abençoado. E eu digo assim: quando vir nas tuas mãos para fazer a obra de Deus, faça. Eu tenho um exemplo, Ceziro, não, aquele da Gideon, aquele que já faleceu, Ceziro Bernardino. Ele contou essa história do cristão, do jovem, muito crente, que estava na presença de Deus, uma pessoa 100%. E ele disse, e ele fazia as coisas para nunca errar para o pastor. Tudo ele olhava para o pastor, olhava para as pessoas. Eu digo, quando nós fazemos a obra, nós temos que olhar para Jesus. E o pastor é o nosso ensinador, obedecer ao pastor, mas olhar para Jesus, é o autor e consumador da nossa alma. É, irmãos? É Ele que nos, aleluia, que nos guarda, que nos renova cada dia, né, irmãos? Então, esse jovem, ele acabou porque ele saiu. E quando ele saiu, era um lugar muito estranho, um lugar assim meio colônia, sabe? E ali estava uma guria sentada no ponto de ônibus. E ele chegou e olhou aquela guria assim, sentou bem lá longe. E a guria começou a estar perto dele. Daí ele, se os irmãos passam aqui, vão ver eu com essa guria, como é que fica eu? Não, do homem, mas ele é para Jesus. E ele estava cuidando do homem, muito, uma pessoa 100%. Ele estava olhando para o homem, não olhando para Deus. Que é uma alma. É uma alma ali. Ela queria ir perto dele e dizia, não, mas deixa eu ficar perto, eu tenho medo, que aqui é um lugar que pode dar salto. O senhor fica aqui perto de mim. E ele, não, meu pensamento jamais vou ficar aqui. Os irmãos passam aqui no meio aqui. Ele pegou, atravessou a rua. Foi do outro lado da rua. Se os nossos irmãos contando, é uma bênção, né? A gente está falando, se resumo. Então, esse rapaz passou a rua para o outro lado. Daí ela pegou e foi de atrás do irmão. Não, não me deixa aqui. Foi correndo de atrás dele e ela caiu. E os carros, ele cortou de abraçar ela. Quando ele abraçou ela, que ele estava levando ela, viu os irmãos vindo tudo da igreja. E ele com a mulher no colo. Está vendo, irmão? O que Deus faz? Tu não quer fazer a obra de Deus? De vergonha? Daí eles te pegaram com a mulher no colo. E levou. Daí levaram para o médico. Então isso aqui, ele contando, que isso aí mostra, se tu não querer obedecer, tu vai sofrer. Porque muitos irmãos sofrem por falta de obediência. Quem obedece, o seu pastor, obedece os líderes, tudo, vocês são assim abençoados, irmão. Jamais Deus vai tocar com vocês. Então, a Bíblia já diz, primeiro nós temos que, que eu digo assim, temos que ouvir o que o nosso pastor faz. Fala para nós, temos que atender. A Bíblia diz, não se desmaie quando ser repreendido por Jesus, ou pelo pastor. Porque Deus corrige aquele que ama. Né? Então, nós somos amados por Deus. E quando vem a correção, irmão, nós temos que, o que nós temos que fazer? Se ajoelhar, se humilhar, para ganhar vitória. Porque o Jesus disse, eu corrijo. Porque ninguém vai pegar um diploma se ele não tiver de acordo com a leitura, né, irmãos? Então ele vai corrigir, vai ter as provas, se tu passar, e assim é com Deus. Deus vai provar, né, irmãos? Eu já tive partes assim, e Deus, eu estava em jejum e oração. E meu filho chegou assim, com a dor de barriga, e gritava, suave. E eu disse, meu, o que eu vou fazer, mãe? A mãe orava comigo. Sempre que eu fiquei com a minha da amiguinha dela. Eu casei, depois eu me separei, daí ela voltou comigo, cuidar das minhas crianças. Eu fiquei 8 anos sozinho. Eu não quero mais arrumar ninguém. Se não for uma
pessoa de Deus. A pessoa que leve a vida certinha, né? A gente também não adianta. Hoje, laçada do inimigo tem um monte. E a gente tem que entrar pela palavra de Deus. Eu lia muito a palavra sobre casamento. Ali, aquela palavra eu lia todo dia. Como o dever do pai, como criar o filho, como a lei do casamento. Deus não aceita separação. Só aceitou, Jesus aceitou separação pela dureza e concentração. Mas não aceita. Que Deus uniu, nada separa. Não sendo, a Bíblia diz, não sendo a morte e o adultério. Então, adultério, para Deus, é morte. Eu falei com a minha mãe uma vez, aleluia. E ela veio falar comigo, e o cunhado tinha saído de pessoas diferentes, e daí eu disse, minha prima, eu falava que era muito isso. E a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. Agora, se tu quer perdoar, você pode viver, não tem problema. Desde que seja uma nova criatura. Ele aceita Jesus, quer unir quantos casais que já conheceu, né? Que se uniram dentro de uma vida abençoada. Então eu digo assim, porque tu não vai perder o teu casamento, os familiares, eu digo assim, não tem coisa mais triste na separação. Tu acaba com a família, acaba com os filhos. Porque nós, irmão, nós colocamos nossos filhos, né, no mundo, mas quem cuida dos nossos filhos não é nós. Quem cuida dos nossos filhos é a nossa esposa. É ela que é ajudadora, ela que cuida, ela que trata, ela que disciplina. Então, quando acontece uma coisa grande que aconteceu, esse aqui fez isso aqui, agora sim, agora é a vez minha, como é que fez isso? Tu não obedece, contigo. Mas a mulher, por isso que Jesus colocou uma mulher no nosso lado, é porque ela é a ajudadora, ela que cuida de tudo, da casa, né, irmãos? Se a gente às vezes pensasse bem, às vezes a gente tem um ouro a par da gente e a gente às vezes acha que não é nada. Fica sem ela para te ver o que vai acontecer contigo. Irmão? Fica com ela sem ela. Daí tu vai ver a tristeza, a solidão. Tem coisas, irmão, que não é sexo que une o casal. O que une o casal é a paz, é o amor, um ao outro, um quer cuidar do outro. Eu sei, quando eu fico doente, ela está lá com o remédio, ela não para, eu me enche de remédio. Eu tenho que sair na palavra. Então me enche de remédio, né? E assim, eu já sou mais diferente. Ela está doente lá e eu sou muito daquele de entregar a meta. Ela disse, não, eu tenho que fazer, contribuir com a minha parte também. Como ela me cuidou de mim, eu cuido dela. E assim, a gente vive uma vida abençoada, né? Louvado seja Deus. O que eu digo isso aqui, irmão? Esse irmão, ele estava olhando para Jesus ou ele estava olhando para o homem? Ele estava olhando para o homem. Porque se ele estava olhando para Jesus, ele tinha que, se ele fosse um homem de Deus, ele dizer, não, minha filha, não precisa ficar com medo. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, quer te libertar. Porque, irmão, uma vez uma palavra chega para te aceitar Jesus. Uma palavra. Então, é a vez que nós vamos perder a oportunidade de falar com a Deus. O irmão Cezinho falou de uma mulher e ele dirigia a igreja e ele vinha com a esposa. Ele contou, ele fez uma coisa errada na vida dele. Quem não era, irmão? Nós somos todos pecadores, mas nós cuidamos para não errar. Mas hoje, até o pastor leva. Já estou falando demais. Não, pode. Então ele falando assim, irmão, aquela irmã, ela era discípula da igreja. Louvava, cantava,
Mas um dia ela caiu. O cair, a Bíblia diz que é do homem, mas ele não é. Aleluia. Então, ela caiu. E o que aconteceu? Ela foi mudando. A Bíblia já diz que há pessoas que quando sai da igreja, é mais uma porção de demônios que entra na vida daquela pessoa. Né? E ela saiu da igreja. E ela estava num lugar de prostituição. E quando o pastor passou para a igreja, que ia fazer o culto, ela dizia assim, essa irmã, o nome dele dizia, irmã Marlene. E ele olhou para cima e viu a irmã no prédio. E a irmã dizia, pastor, vem aqui, pastor. Eu disse assim, estava na igreja, mas agora abandonou, quer que eu vou lá? Vou entrar com a mulher lá naquele lugar lá. Rapaz, eu quero nem saber. Eu preciso para mim. Nós não devemos ficar com vergonha. Nós cristãos, nós temos que entrar aonde que Deus mandar, nós podemos entrar, irmão, e pregar a palavra e é só bênção. Eu tenho que me garantir, se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, eu posso entrar aonde eu quiser e nada daqui. Quantas vezes, irmão, eu peguei a mulher na igreja, eu levava, ela morava na minha rua, eu levava ela. E muitos irmãos, em vez de ajudar, criticavam. Quando a vida levar essa mulher, o esposo vai falar, mas eu sei quem eu creio, eu confio no Deus poderoso. Eu vou levar ela, é melhor eu levar ela do que ela ir de a pé e acontecer qualquer coisa. Eu pegava no carro, levava ela lá na casinha dela. Então por que eu vou deixar? Eu vou deixar morrer? A Bíblia diz que nós não podemos. Se nós vemos o nosso irmão morrendo, nós passar de lado, fazer igual aqueles, né? Nós temos que ajudar o nosso próximo. E essa mulher gritou, o pastor disse, não vou entrar não é legal. Mas eu digo assim, por isso que a Bíblia diz, quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós temos 2 e 2. Deu uma pessoa só. Já vi pastores cair, porque ele foi sozinho. E ele pensava que era uma grande coisa, ele chegou lá, era um laço do inimigo. E ele caiu no laço, o pastor disse, pensa. Caiu no laço da mulher, perdeu a mulher. Então, vigia, né? Vigiai, isso que a Bíblia diz. Olhai, vigiai. Porque Deus primeiro ele mostra, olha o pecado. Vigia. Não dá. Agora, ora, ô Senhor, tem misericórdia, tira isso na frente, né? Nossa, sempre bem. Então, essa mulher, ele voltou, ela estava lá de volta. Quando ele passou com a mulher, falou, pastor, vem aqui um pouquinho, pastor. Quero saber mais, ele estava na igreja, porque ela não volta para a igreja, não sabe onde é que é a igreja. Ele não conseguiu dormir. E ficou aquela noite inteira com aquela voz, pastor, pastor. Eu disse, mulher, eu não consigo dormir. Vamos lá naquela casa. Vamos nós dois, vamos entrar lá para ver o que essa mulher, alguma coisa ela queria e nós não atendemos. Quando ele chegou, assim, já meia-noite e pouco, disse, eu queria saber da irmã Marlene. Eu queria saber da irmã Marlene. Eu passei aqui, fui para o culto, ela gritava comigo. Eu voltei e ela gritava comigo. Aonde que está ela? Eu quero conversar com ela. Daí eu disse, pastor, você chegou tarde. Porque faz 1 hora que ela se deixou da janela e caiu embaixo. Então, irmãos, é assim que Deus faz, que nós temos que cuidar. Não é só o pastor. Nós também temos que cuidar. Né? Podia salvar uma alma que foi perdida, porque a Bíblia disse, ou salvo ou perdido. Não tem
Por isso que eu digo, é melhor obedecer do que simplificar. Se tu ser obediente, eu vejo pessoas, o filho pródigo. Por que ele sofreu? Porque ele foi desobediente. Ele não obedeceu o pai. E todo aquele que não obedece o pai, mãe, o filho dele vai ser triste, irmão, se ele não se reconciliar. Porque o pai ensinou. Eu tenho meus filhos. Todo mundo sabe da minha vida. Eu tenho um que está lá na América já há 10 anos. E eu tenho muitos anos assim. Então, está no grande mesmo. Hoje não é mais legal. PCC, né? Então, e era dois. Por isso que eu pedi os irmãos aqui para falar sobre isso. Eu tinha dois, estava assim. Agora faz 2 anos que o mais novo agora saiu, e Deus está abençoando ele já tirou a deseja. Só que ainda não, eu digo, meu filho, olha Jesus. Vai deixar um pouquinho. A hora o Senhor vai dizer assim, ó, chega. Irmãos? Porque vai com as horas, eu penso comigo que Deus vai me chegar. Porque teve uma irmã que ela estava na igreja, e a igreja toda saíram lá fora, lá na Boa Vista. Chamar a irmã, que era o último dela, o último dia dela. Uma mulher bonita, e ela não veio. E a igreja foi toda, ia um, e trazia ela no usava, era o último dia dela lá, era a chance dela naquele dia. Ela não quis. Quando foi no sábado de manhã, isso aí foi na sexta. No sábado de manhã, ela morreu aqui, não sei se os irmãos chegaram a conhecer, era um jipe, e ela morreu, ela estava dirigindo e bateu aqui no barranco. O carro quebrou tudo. O corpo, se olhava o corpo dela, era sãozinho. Mas a mãe dizia, minha filha, por que tu não obedeceu? E agora? Posso falar pra quem era? Minha irmã? Tua irmã? Falava com a mãe dela, da linha, sabia? Nossa. Isso. Coitadinha, eu gostava muito dela. E ela ia na igreja e animava, Quando né? ele faleceu, eu e meu pai se juntou todo mundo na roda, depois de 2 anos, ele teve essa... Não tem aquela guria? Bonita aquela guria. Cantava, irmão. Juliana, isso. Por quê, irmão? Era ela. Não era o rapaz não sofreu nada. Essa menina ali, era uma menina, boneca, coisa. Ela não sofreu, ele não sofreu nada. E ela, mas era ela. Jesus falou que era ela. Ela falou lá, falou comigo, cara, pelo amor de Deus, não bota na justiça que eu... Ele bota para esses caras, só Deus falou com você e dor na porta da igreja, vocês obedeceram. Eu vou botar vocês na justiça, não vai ter com Deus. Isso aí foi na Tomassa, né? Na igreja ali na Conserrata. Meu Deus. Tinha 17? Era novinha, até o filho inteiro lá, assim, lá. E ela E clamava. antes dele sair, o pastor chamou o dor lá na frente para falar. Pegar de jipe, pegou aqui na vida da glória. E vai com as horas do disse, chega. Não deixa dizer chega. Procure antes buscar a salvação e sair desse mundo. Mas só que eu dei comigo, irmão, que o Senhor não vai deixar morrer sem salvação. Porque eu falo assim, Senhor, eu posso morrer, mas eu quero que o Senhor vai salvar eles. Eu não botei filho no mundo para ser pecado. Eu botei para ser de Jesus. Se eu entreguei eles na tua mão, quando eu separei, um tinha 4, outro tinha 5 anos. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu ia embora. Eu peguei para aqueles dois. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que criar essas crianças. Então, até 12 anos é coisa maravilhosa para te criar um filho. Os 12 anos não é difícil nada, lavar roupa, passar a roupinha deles, aprontar, levar para a escola, é da tranquilidade. Mas agora, quando chega dos 13 em diante, não começa a se ajudar. Então, por isso que eu digo, pastor,
que a mulher é tudo. Se eu tivesse a minha mulher, não ia acontecer. Meus filhos não iam sair. Ó, se conheceu, ó, tudo para dentro de casa. Mas eu estava trabalhando, eu voltava 1h da noite. Daí eles ficavam com a minha mana. Quando eles viram que eu estava chegando em casa meia-noite, vinham os dois para casa. O pai agora está chegando. Mas, não, esse que teve para mim, mas daí começa a minha. Bom, eu era dirigente de segurança. Eu gosto de falar muito de segurança. Eu era dirigente de segurança. 2 anos. Foi o ano mais difícil da minha vida. Eu não sabia, eu tinha vontade de morrer. Se Deus me tirasse do mundo, era mais alegria. Porque a gente se criou uma família pequena, muito abençoada, nunca ninguém viu de droga, nunca chegou droga na vida, né? E o filho da gente, Senhor Jesus, por que eu sou os favoritos? Né? Eu chegava no ciclo de oração, eu ia lá, era uma bênção. Eu chegava em casa, cheio de polícia, redor da minha casa. E eu com a biblinha no braço. Irmão, crente, olha os filhos fazendo a bagunceira. Irmão, isso lá. E eles compravam todas as minhas coisas. Os filhos tiravam de mim, era um dia, eu já levava um vizinho lá. Não era de longe. Chegava no Natal, irmão, tinha uma velhinha para comer. A mesa de sal, eu comprava no Natal, sempre precisava fazer pedido. Né? Eu comprava carne, estava novo. Eles me tudo. E quem comprava? Os próprios vizinhos, irmão. Ó, aqui, ó. E falavam de mim. Vocês falaram que o senhor é péssimo. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou só trabalhando, trazendo comida para dentro de casa, vou na igreja. Até os 12, 13 anos, eu levava na escola dominical, todo dia de manhã. Todo dia já tem piscina e o filho para me andar, né, irmão? Às vezes acontece isso aí, mas a gente não é o culpado, irmão. Isso aí é coisas que eu penso assim, uma vez até com a glória de Deus. Porque às vezes a gente erra de algumas coisas e depois não se consegue. Às vezes é assim, né? Só Deus sabe o nosso andar, o nosso viver. Então, a polícia diz, Sandra, esse teu sujeito não vai passar, eu vou morrer igual a mim. É melhor ele estiver preso do que aqui. Daí eu disse, o que vocês são? Daí ele disse, nós somos justiça. Então pegue e corre. Porque, irmão, se é para escandalizar, a Bíblia diz, eu quero que o meu filho venha à igreja. Agora, se for para vir para a igreja, para incomodar o pastor, os dirigentes, os líderes, prefiro ficar lá. Jesus, ele só vem transformar. Um homem transformado. Então, Deus está fazendo a obra. Já tirou o menino, esse menino está com 27 anos, o outro já está com 35 anos. Então, já comprou a casinha dele, está mobiliada, tem 3 filhos. Deus abençoa, irmão. Aquele que trabalha justo e soa. Eu digo, o verdadeiro dinheiro é esse aqui, meu filho. Aquele dinheiro, o que tu fez com aquele dinheiro? Eles amigos, eu 500 contos por dia. E eles nunca gastavam. Ele está lá, pensa que tem alguma coisa? Tem nada. Tem nada. Então o que está fazendo lá? Depois que adquirisse dinheiro, não, coitado. Então, agora ele saiu, ele trabalha botando porcelanato, assim, né? Ele ganha muito dinheiro, vai para as praias, né? Vai nos prédios, ele ganha um dinheiro bom. Então, graças a Deus, ele saiu, agora já tiraram a beneficeira e está sendo abençoado. Agora só falta levar a família para Jesus. Assim como o pai batalhou para vocês têm que também batalhar para os filhos de vocês. Se vocês não querem sofrer depois. É, irmãos?
Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Ensinar o caminho. Agora, quando eles tiverem idade, vocês não querem andar no caminho, aí é problema de vocês. Entendeu? Até que estava na minha mão, eu ensinei. Louvado seja Deus, agradeço a Deus. Os irmãos, aleluia, me escutar, né? Me sabedoria, o que eu tenho foi Deus que me coloca. Falar para o outro. Amém, Jesus. Mas que Deus abençoe a nosso pastor, pastor Joel, Deus, é uma alegria falar com Jesus e falar da palavra de Deus. Nós estamos falando unido aqui uma palavra com Jesus. Né? Eu agradeço a todos. Amém. Obrigado, meu. Deus.